Está aqui nesta noite. Ele está aqui. Que a palavra do Senhor diz que nós estivéssemos reunidos 2 ou mais em teu nome, e ali Ele estaria. Ele está aqui nesta noite para te ajudar, para te curar, para te libertar. Ele está aqui nesta noite. Entre na presença do Senhor. Não perca essa oportunidade. Querido Deus, Pai de misericórdia, Pai celestial, somos agradecidos, ó Deus, pela Tua presença, Pai. Ajude-nos, ó Deus, aqui nesta noite. Encha, Pai, do Teu Espírito e Tua graça. Abençoa, Pai, os ofertantes, os dizimistas fiéis. Abençoa este povo aqui nesta noite, ó Pai. Ajuda cada um em torno de Tua palavra, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um, que cada um está necessitando neste momento. Por isso eu lhe peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, venha, Senhor, ao encontro de cada um agora, Pai. Que possamos sentir o Teu Espírito Santo aqui em nosso meio, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa parar na boca do nosso pastor aqui nesta noite. Unja ele com o Teu Espírito, ó Pai. Abençoe o seu lar, a sua casa. Cuida, Senhor, de cada um aqui. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Os olhos fechados. Vamos cantar somente crer. Tudo é possível aquele que crê. Os olhos fechados. Senhor Deus, Pai celestial, aqui estamos mais uma vez, Senhor, na Tua presença. Estamos sem luz, que é um recurso natural que os homens têm feito para que o homem possa ter uma qualidade de vida melhor. Mas dessa luz que o homem tem feito, não é necessário caminhar para a vida eterna. Temos a luz que ilumina todo mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque há um homem aqui que pode acender a luz. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que tem a verdadeira luz. Ele é aquele que, se andarmos na luz, como Ele está na luz, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo aleluia, de todo o pecado. Pai bendito, Pai eterno, abençoa cada um essa noite, Senhor, na qual nós nos dirigimos aqui para adorar o Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai. Não é fácil, mas também não é difícil. Nós sabemos que não é essas coisas que vai atrapalhar a nossa fé, a nossa adoração a Ti nessa noite. Porque a fé está acima de qualquer coisa. A fé está acima de qualquer situação. A fé está acima de qualquer dificuldade.
Ó Deus, abençoa cada um, Pai. Perdoa nossos pecados, Senhor Deus. Perdoa nossas falhas. Perdoa nossas negligências. Perdoa, Senhor, a nossa falta de fé, nossa falta de confiança na Tua presença. Abençoe a cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Vamos aproveitar que estamos de pé, vamos ler o livro de Judas, se é que alguém pode ler. Mas se não puder, deixe que eu apenas leia. Eu apenas lerei a Escritura e nós vamos então trazer um tema nessa noite sobre a verdadeira fé. A verdadeira fé. Aleluia. Não uma verdadeira fé. A verdadeira fé. Judas, penúltimo livro do Novo Testamento, atrás apenas do livro de Apocalipse, só tem um capítulo. Judas, não, é claro, muitas pessoas não entendem, não o Iscariotes, mas Judas, irmão do Senhor. Judas, versículo 3, apenas. Os irmãos acharam? Se é que alguém achou? Claro, estamos sem energia, né? Que traz para nós a claridade por meio das lâmpadas. Mas o Senhor está aqui. Amém. Não precisamos de mais nada a não ser o Senhor Jesus. Amém. Verdade. A luz pode ser substituída por vela, pode ser substituída por um fogo ou qualquer coisa, mas Jesus Cristo não pode substituir. Amém. Jesus é insubstituível. Não tem como substituir. Apesar que há algumas pessoas que têm substituído Jesus Cristo por algumas coisas do mundo. Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vou repetir. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, diligência é rapidez, acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém. Vamos então encurvar nossas cabeças e vamos apresentar ao Senhor um minuto de oração. Senhor Deus, Pai Celestial. Oh Pai, obrigado, Senhor, pela leitura exposta. Oh Deus, abençoe cada um, abençoe cada irmão e cada irmã. Ajuda-nos, ó Pai, dê-nos força, Senhor Deus, que tudo possa ser para a glória do Senhor. Não há nada, Senhor Deus, que pode acontecer que saia fora dos planos do Senhor. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ajuda, Senhor, e aumenta a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Muito bem, apenas pedirei aos irmãos que tenha apenas uma conduta cristã, no sentido de estar todos num nível de conduta e de ordem na igreja, para que nós possamos assim ter um bom tempo na presença de Deus.
Apenas você fique no seu assento, não fique aproveitando da escuridão para dar cutucadinha no seu irmão, na sua irmã. Não fique aproveitando da escuridão, da falta de energia para você fazer certas coisas com que os diáconos não vejam e o pastor não veja. Mas aquele que vê tudo está aqui em nosso meio. Hã? Tem 3 visitas de Santa Maria Itabira? Agora ficou difícil. Fique em pé. Pode ficar de pé. As 3 visitas de onde? Santa Maria Itabira. Santa Maria Itabira. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe. Pode se sentar. Amém. Muito bem. Deus abençoe vocês. Então, por favor, os irmãos, eu creio que o irmão Léo, mas o irmão Zé não pôde perceber que hoje faltaria energia, por isso que eles não trouxeram os óculos de infravermelho. Né? Mas não precisa, Deus está aqui. Ele vê todas as coisas. Amém? Muito bem, irmãos. Como os irmãos sabem, nós temos um grupo no WhatsApp na qual diariamente eu posto várias mensagens, vários textos, várias mensagens que têm sido uma ajuda para muitas pessoas. E antes que eu entre no assunto, eu quero falar aqui de algumas que foram postas nessa semana no WhatsApp, no nosso grupo chamado Mensagem na Grande BH. Nessa semana eu postei: não confundam a aparição do Senhor nesta terra com a sua segunda vinda física nos ares. Esta foi uma que nós colocamos. Outra: se Deus desceu até nós nesta última era, através de sua aparição, isto significa que foi a sua segunda vinda? Aqui eu falo sobre as várias aparições de Cristo nesta última era. Depois tivemos outra: quando o Filho do Homem veio revelar os selos, o trono ficou vazio? Primeira parte. Aí temos mais estudos. Segunda parte: quando o Filho do Homem veio revelar os selos, o trono ficou vazio? Outra parte, muito interessante. Guerra nuclear. Já ou vai demorar mais um pouco? Porque eu vi muitas postagens no Facebook, pessoas da mensagem postando sobre a possível ofensiva militar, trazendo assim a Terceira Guerra Mundial, que é a guerra nuclear, onde 2 governos não se combinam, que é os russos e americanos, lutando por uma guerra civil que está acontecendo na Síria. O profeta Membrana ensina, e eu explico aqui dentro, nessa mensagem, que o estupim do mundo para trazer a Terceira Guerra Mundial não é a Síria, um país árabe de fé muçulmana. O estupim da guerra nuclear não é a Síria, um país de muçulmano árabe. O estupim da guerra nuclear é os judeus. Não é. Eu explico tudo aqui. Outra: quando o Filho do Homem veio revelar os selos, o trono ficou vazio? Quarta parte. Nós temos agora a última que eu coloquei agora à tarde. A última. Essa eu quero ler com os irmãos. Alguém veio me retrucar sobre o trono não estar vazio, perguntando: se Jesus é o próprio Deus, como ele fica no trono e Deus desce? E quem fica no trono? Não é Deus? Vou repetir a pergunta para quem não entendeu. Se Jesus é o próprio Deus, como ele fica no trono e Deus desce? E quem fica no trono? Não é o próprio Deus, no caso o Cordeiro? Aí eu explico. Muito bem. Tal pergunta ou vem de um desses que defendem a não continuidade da misericórdia, ou vem de um dualista. Mas, no entanto, é interessante essa pergunta, e eu gosto de perguntas interessantes, pois se é uma pergunta bíblica, tem que haver uma resposta bíblica. Ok, vamos lá. Então, João não chorava muito? João não chorava muito porque não havia ninguém digno
de abrir e desatar os 7 selos? E uma voz veio por detrás e disse: não chore, João, porque o leão da tribo de Judá venceu. E eis que quando João ia olhar o leão, o que ele viu? Um cordeiro. O leão e o cordeiro não é o mesmo Deus? Figurativamente, o cordeiro não representa Deus, assim como o leão? Outra coisa, Jesus na água para ser batizado por João Batista. Não era Jesus Emanuel, Deus conosco? E então João olha para o céu e vê o Espírito de Deus descendo em forma de pomba. Vê? Nicodemos estava diante de quem? Deus, o Filho do Homem. Mas por que Jesus disse para Nicodemos que o Filho do Homem estava no céu e também estava na terra? Quando o bebê Deus estava sendo gerado dentro do ventre de uma virgem chamada Maria, o universo ficou sem controle ou ficou desgovernado? Claro que não, porque Deus podia muito bem descer no ventre de uma virgem na forma de um germe de vida, pois a natureza cosmológica já tinha recebido leis para assim obedecê-las. Amém? Amém? Observação. Aí eu faço observação. Então, quando chega o tempo dos selos serem abertos, o juiz Deus, que deu a lei a Adão, toma o livro que estava com Adão, e então esse juiz Deus promete que um dia viria para tirá-los dessa situação. E então muda de juiz para advogado, tornando um de nós por meio de um parente redentor. E ele se torna digno, pois não havia vindo ao mundo por meio da morte, que era sexo. Então, figurativamente, como João o vê, ele, Jesus, Deus, que é o Deus, vem todo ensanguentado e toma o livro da mão daquele juiz que estava sentado no trono. E Deus imediatamente desce, e então aquele cordeiro também havia vencido e se assentou no trono também, pois ninguém tinha vencido até então para assentar ali, mas o cordeiro sim. E a nós também tem uma promessa de que aqueles que vencerem certamente se assentarão ali também. Amém? E ali, aquele corpo mediador homem, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, aquele mediador homem, Jesus, sentado no trono, fica até que do meio o Espírito que está aqui na terra, na forma de Espírito Santo, fica ali até que o último eleito entre. Então, quando o último eleito for declarado aqui na terra, o Espírito Santo que está aqui na terra volta e encarna naquele corpo, e aquele corpo se levanta do trono para encontrar com a noiva do Senhor Jesus Cristo nos ares e recebê-la. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Entenderam isso aqui agora? Está tudo no grupo do WhatsApp. Muitas lições, muitas mensagens boas, muitas reflexões. Quem não está perdendo muita coisa. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre a fé verdadeira. Por que eu disse a fé verdadeira? Porque existem fés que não são verdadeiras. Se existe uma fé verdadeira, é porque existe alguma fé que não é. O que significa fé? A palavra fé significa revelação. Então, existe uma revelação verdadeira e existe uma revelação que não é verdadeira. Se a palavra fé, 2 letras, significa revelação, então existe também revelações que não são verdadeiras. E estamos aqui para falar da verdadeira revelação verdadeira. Amém, irmão? Então, fé também na Bíblia ela é distribuída e comparada com muitas coisas.
Fé, ela tem uma composição de muitas coisas abrangidas. Jesus comparou a fé com muitas coisas. Jesus comparou a fé com um grão de mostarda. Ele falou sobre o tamanho de fé. Quando ele encontrou com o romano, ele disse grande fé. Quando ele encontrou com os discípulos descendo a montanha, depois de ter orado, jejuado por a noite toda, encontrou com eles no pé da montanha, porque um homem tinha um rapaz que estava terrivelmente endemoniado, e ele ficou a noite toda tentando fazer os discípulos expulsar aquele demônio, e quando Jesus Cristo chegou de manhãzinha, o homem disse: Senhor, trouxe meu filho aqui, o meu servo, para que eles expulsassem, mas eles não conseguiram. Ele disse: homens de pequena fé. O centurião romano disse: grande é a tua fé. E ele comparou a fé como um grão de mostarda. O que é uma mostarda? A mostarda é a única semente, a menor de todas as sementes, pelas quais elas não se misturam. A semente de mostarda é a única semente que não se mistura a nenhuma outra semente. Por isso que Jesus Cristo falou sobre: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, porque a mostarda, a semente de mostarda, além de ser pequenina, além de ser muito pequena, bem pequenina, ela não se mistura a nenhuma outra semente. Ela não se mistura. Assim é um cristão, é uma cristã que tem uma fé genuína na palavra. Em outras palavras, a sua fé não se mistura com nada a não ser com a palavra de Deus. Fé. Fé também é o firme fundamento das coisas que não se veem, das que se esperam. É a prova. Fé é a substância. O que é fé? O que significa fé? O que a fé pode fazer por mim? O que a fé pode fazer por você? O que a fé fez pelo povo? O que a fé faz pela igreja? O que a fé faz para mim, para você? O que ela pode produzir se você tiver fé? Em primeiro lugar, foi dito para o irmão Branham, o mensageiro para esta era: irmão Branham, qual é uma das maiores qualidades da fé? Aí o irmão Branham respondeu: há vários tipos de fé. Existe fé e existe fés. Ele diz assim: a maior fé que eu vejo é aquela fé que pode tomar Deus em sua palavra. Se você pode, com fé, tomar Deus em sua palavra, aí está uma pessoa com grande fé. Aí está uma pessoa com absolutamente fé. E se você é capaz de tomar Deus em sua palavra, crer de todo o seu coração e não duvidando nem um pouco, se você crê na palavra da maneira que ela é, da forma em que ela é, sem mudar, sem extraviar, sem de forma alguma ter atalho para poder crer, se você crê na palavra do jeito que ela é, da forma que ela está escrita, da forma que ela foi mencionada para ser obedecida, se você crê na palavra do jeito que ela é, pode ter certeza que esta fé que está no seu coração produzirá muitas bênçãos e promessas que estão nessa Bíblia para você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível fazer com que Deus se sinta satisfeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando se fala de agradar, significa de satisfação. E se você não pode satisfazer a Deus com uma fé genuína, baseada na sua palavra,
Ainda falta muita coisa para você. Porque a fé é o princípio do crescimento de uma estatura de um varão perfeito. A fé é a base. A fé é a base fundamental para nós poder crescermos aqui num nível maior de fé para irmos no arrebatamento. Então vamos observar isso. A fé é uma substância. Pastor, como eu vou adquirir fé? Como eu posso adquirir fé? Fazer 7 semanas, 7 sexta-feira? Pastor, como adquirir fé? Subir o monte 7 vezes e descer 7 vezes? Pastor, como adquirir fé? Fazer um seminário, um curso teológico? Pastor, como adquirir fé? Jejuando, orando? Como adquirir fé? Como ter essa fé? Porque Judas disse para batalhar por essa fé, sendo que vem Paulo e disse que a fé é um dom de Deus. Sendo que Paulo disse que a fé não se acha em qualquer lugar, não se compra. A fé é um dom de Deus. Não depende de quem corre, não depende de quem quer, não depende daquele que luta, mas daquele que Deus se compadece. Porque Deus dá a fé para o homem para tomar Deus em sua palavra. Deus dá a fé para que o homem possa tomar Deus em sua palavra. Então, quando a fé veio do céu e tomou o coração de Pedro, Pedro respondeu a pergunta que ninguém quis responder. E Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque o que você acaba de dizer não foi de forma alguma arranjado pela carne e o sangue. A carne e o sangue não te deu a conhecer isto, mas o meu Pai que está nos céus é que revelou isso para você. Sem revelação, sem fé, é impossível agradar a Deus. É necessário obter uma fé genuína para tomar Deus em sua palavra. Fé. Qual é a fé genuína, pastor? Me mostre qual é a fé genuína. A fé genuína é aquela que toma Deus em sua palavra sem arrazoá-la. A fé genuína é aquela que possa tomar Deus em sua palavra sem nenhum pingo de dúvida. A fé genuína é aquela que possa tomar Deus em sua palavra sem ficar coçando a cabeça dizendo: mas eu acho, mas eu não sei, mas a minha igreja diz isso, mas o meu pastor diz aquilo. Não! Quando alguém arrazoa contra a palavra, ali mesmo ele está caído. Mas quando nós cremos na palavra, mesmo não tendo o entendimento correto, mas você diz: é Deus, então eu creio. Tomar Deus em sua palavra através da fé. Fé. O que é fé, pastor? Fé é revelação. O que é revelação, pastor? Fé é uma compreensão. O que é compreensão, pastor? É algo que você acabou de entender. É algo que você teve um entendimento aberto. E o que é o entendimento aberto, pastor? O entendimento aberto agora que você tem é para fazer as coisas corretas. O entendimento aberto é para você agora batizar correto. O entendimento aberto agora é para você crer a Deus correto. O entendimento a Deus é para você tomar a Santa Ceia correta. O entendimento aberto é para você ministrar, fazer as coisas corretas. O entendimento aberto é para poder crer em Deus corretamente. O entendimento aberto é para despachar tudo aquilo que é errado. O entendimento aberto é para despachar tudo aquilo que não provém da palavra. Tudo aquilo que é colocado pelos homens na forma de tradição. Tudo aquilo que é colocado pelos homens através de formas e ideais e filosofias que não está de acordo com as Escrituras.
dogmas e credos e doutrinas que são preceito de homens. E quando o entendimento de Deus vem, então tomamos Deus em sua palavra. Aleluia. Agora tem uma coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui. Na mensagem, fé é a substância. Ele diz aqui no parágrafo 32, o seguinte, presta atenção nisso aqui. Parágrafo 32, ele diz assim, veja, agora, muitas pessoas falam desse tema fé e sabem muito pouco sobre isto. Ouçam, amigos, eu amo vocês e eu quero que vocês vigiem ou vejam isso. Há muitas pessoas que falam de fé e nem sabem um princípio de fé. E nem sabem o que, na verdade, é o princípio da fé. Na mesma mensagem, no parágrafo 200, ou seja, 115, ele chama para algo bem interessante. Presta atenção nisso aqui. Veja. Tudo o que você fez agora à tarde foi mediante a fé, correto? Você veio para o culto, você estava trabalhando, você veio aqui, tudo foi mediante a fé. Há algo que te fez você fazer isso? No parágrafo 115 ele diz o seguinte. Agora, vamos falar um pouquinho sobre isso. Fé. Como você irá no arrebatamento se você não pode ter fé suficiente em Deus para endireitar esse corpo e nele glorificá-lo? O quanto mais você terá que ter fé e crer em Deus, que pegará este velho corpo mortal e fará dele imortal e o levantará? Se você não tem fé suficiente para receber uma cura divina, como você terá fé suficiente para ir no arrebatamento? Aí temos outras e outras coisas. Se a pessoa não tem fé, para servir a Deus, se a pessoa não tem fé para vir num culto, se a pessoa não tem fé para poder deixar, vamos supor as irmãs, deixar o cabelo crescer, como a Bíblia diz, ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso. Se as irmãs não têm fé suficiente para deixarem a nudez e permitirem que os seus corpos sejam santificados usando roupas decentes, como Paulo disse em 1 Timóteo 2, que a mulher deve se ataviar honestamente, com pudor e modéstia. Como que as pessoas podem ter fé se elas não conseguem de forma alguma ser um dizimista fiel? Como que elas podem ter fé se elas não conseguem nem vir no culto de Santa Ceia? Dá uma chuvinha ali, não vou não, vai chover. Tá vendo o vento ali, não vou no culto, não vai chover. Se as pessoas estão demonstrando que não têm fé para superar essas coisinhas, como é que vai ter fé para ir no arrebatamento? Meu Deus! Vai ficar para a grande tribulação! Porque eles já estão demonstrando que não tem essa fé. Porque a mensagem que Deus nos deu para tirar-nos do sistema da religião, do sistema religioso, desse mundo sodomita, corromita, desse mundo antediluviano, desse mundo sumamente religioso, a mensagem que Deus nos deu foi para elevar-nos a um nível muito mais alto desse sistema religioso. Ele veio para nos colocar num patamar de arrebatamento. Sabe o que significa patamar? É plataforma. E se nós nessa mensagem não conseguimos viver a um nível de fé que vai além do nível de fé do sistema religioso denominacional, pode ter certeza, fica para trás da grande tribulação. E eu creio que não é o desejo de nenhum de vocês e nem de mim de ficarmos aqui na grande tribulação, porque as pessoas nem sabem o que é grande tribulação. Nós queremos subir aqui através de um nível de fé e arrebatamento.
Mas para isso, diz o profeta, você tem que tomar a Deus em sua palavra. Para isso, a palavra de Deus tem que estar totalmente emanada em você, como estava emanada em Jesus. Porque o próprio Jesus disse, naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu em vós, vós em mim. Amém. Então, a noiva de Jesus Cristo, ela tem que ser a palavra. Amém. A noiva de Jesus Cristo, para chegar a ir no arrebatamento, ela tem que deixar essa meninice, essa criancice, essa chocarrice, tem que deixar esse leite velho desnatado, tem que deixar essas besteiras denominacionais, essas coisinhas de crentes fracassados e mornos na fé. Nós temos que estar num nível em que podemos comer coisas, substâncias que nos elevam para a vida do Senhor. Preste atenção nisso aqui. Primeiro selo 75. Preste atenção nisso aqui. Primeiro selo 75. Irmãos, quero que vocês entendam isso. Veja, o que nós temos conseguido até agora é ter fé suficientemente para a cura divina. Temos fé para isso e para aquilo outro. Só que nós temos que ter fé suficientemente para ser mudado, num abrir e fechar de olhos e ser tirados dessa terra. Amém. Porque o que nós temos tido até agora são apenas fé para algumas coisinhas. Mas é necessário ter uma fé que possa mudar os nossos corpos transformados para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Amém. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Veja que é para isso que Deus deu. Vejam bem, quero que vocês prestem atenção. Preste atenção. Se Deus tivesse trago para nós somente a restauração, como foi prometido em Mateus 17:11, que Elias viria e restauraria a fé de volta aos pais, que é o ministério desse dia. Se fosse apenas restaurar os rudimentos, as doutrinas, por exemplo, batismo bíblico em nome de Jesus, Santa Ceia com pão, asmo, vinho, lava-pés, a posição da mulher na igreja, que não deve pregar, que não pode ser chamada de pastora, que não pode ser diaconisa, que não pode ser missionária, que não pode ser obreira, que não pode ser presbítera, que não pode ser papaleia. Se fosse apenas esses rudimentos de crer que há um só Deus, não três, como a Igreja Católica e as denominações crê, numa Santíssima Trindade. Se fosse apenas os rudimentos da compostura e postura de homens e de mulheres, como vestir e como não vestir, como das mulheres dos cabelos, como das mulheres das roupas pertencentes ao homem. Se fosse apenas restaurar essa estrutura da igreja no seu comportamento no princípio, se fosse só isso, ainda não teríamos fé de arrebatamento. Porque para ter a fé de arrebatamento, era necessário que os mistérios fossem revelados. Amém? Amém? Amém. Para isso que era isso. Porque presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, todos aqueles que estavam predestinados estavam no livro da redenção. Todos aqueles por quem Jesus morreu durante as eras da igreja. Todos estavam ali. Por isso que quando ele morreu, ele teve que se ascender ao céu, se assentar no trono e então ficar ali intercedendo, fazendo intercessões por aqueles que estão no livro e por aqueles que ele orou no capítulo 17 de São João. Eu oro, Pai, não por esses, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Amém.
Então Jesus teve que permanecer, ou tem que permanecer, no trono de mediação, fazendo intercessões até que o último eleito entra. Aí o Espírito Santo desce. Quem foi que desceu? Deus. Deus desceu-lhe um povo ungido. Antes era um homem ungido. Então o que acontece? Não pode haver arrebatamento até que o último eleito entra. Porque lá em 2 Tessalonicenses diz que há um em nosso meio que resiste até que do meio seja tirado. Quem é esse um? O Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, quando esse um, que é o Espírito Santo, é retirado, encarna naquele corpo que está sentado no trono. E então levanta e vem reclamar a sua noiva. Amém, irmão? Os irmãos estão compreendendo? Amém. Então, se fosse apenas restaurar, aí vem o profeta e diz no parágrafo, se eu não me engano, 34 da mensagem à era de Laodiceia. Ele disse que esse mensageiro do último dia veio fazer duas coisas. A primeira, restaurar o coração dos filhos de volta aos pais. E a segunda, revelar os mistérios, os segredos que estavam contidos nos 7 selos. Amém, irmão? E é o que está contido nos 7 selos é que nos dá fé para arrebatamento. Amém? Amém? Aí você fala assim, mas por que o senhor diz isso, pastor? Porque lá fora tem gente batizada no Deus Cristo, não vai no arrebatamento. Lá fora tem gente que toma sangue com pão ázimo e vinho, não vai no arrebatamento. Lá fora tem mulher que não corta cabelo, não usa calças fortes, não vai no arrebatamento. Então, se fosse só rudimentos, se fosse só voltar ao rudimento, nem nós iríamos. Mas a segunda etapa do ministério de Elias era revelar os mistérios. Aí está a fé de rapto. Amém, irmãos? Amém. Porque a fé de rapto está nas mensagens. Está nas mensagens. Então, observe bem que nós temos que tomar Deus em sua palavra. Tomar Deus em sua palavra. Às vezes alguém pode pensar assim, pastor, eu entendi o que o senhor quis dizer nessa noite de domingo, sobre tomar Deus em sua palavra, fé. Mas, pastor, se fé é revelação, por que eu não entendo certas coisas que o senhor prega em cima do púlpito? Por que quando eu pego a mensagem e deparo-me com alguns parágrafos e não compreendo? O profeta irmão Branham diz o seguinte, presta atenção. O profeta irmão Branham diz o seguinte, se você abrir sua Bíblia, ou então abrir a mensagem e deparar com um versículo ou um parágrafo da mensagem que parece para você ou soa para você um pouco estranho, deixe aquilo ali mesmo e não vá interpretar nada. Se Deus necessita que você tenha que entender isso, Deus abrirá o seu coração para você entender. Amém. Amém? Amém. Dá uma olhadinha nessa filmadora, parece que alguém mexeu, tirou de foco aqui. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Então observe bem que temos que ter isso. A fé é algo que as pessoas não entendem, mas a fé muda as coisas. A fé traz coisas. E a fé também manda as coisas. Amém. A fé tanto manda como traz. Os irmãos estão entendendo? Amém. Agora quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar aqui. Tem aqui pessoas aqui dentro que não vão entender o que eu vou falar. São novos na mensagem. Não entende, não compreende muita coisa. Mas está andando para isso. O profeta disse que os nossos dias seriam semelhantes aos dias de Sodoma e Gomorra. Correto? Amém. Mas só que tem algo que aconteceu ali. Deus desceu em forma humana e então encontrou-se com Abraão. Quem é Abraão? O nosso pai na fé. Todos aqueles que morreram em Cristo Jesus estão filhos de Abraão. E se nós somos filhos de Abraão, isto quer dizer que nós temos alguma parte com Jesus na forma de co-herdeiros. Agora, vamos observar algo. Então Abraão recebeu Deus em carne humana, na forma humana nos cavalhais de Mamre. E quando Abraão o recebeu, Abraão estava então vendo Deus em uma forma. Deus, quando falou com Abraão, há 25 anos depois disso, antes disso, lá na terra de Ur dos Caldeus,
e disse: Abraão, sai da tua parentela, do teu povo, e eu vou te mostrar um lugar onde você deve viver. Sai dela, sai desse povo, sai da tua parentela. E Abraão saiu. Só que Abraão, em vez de sair somente com Sara, levou seu sobrinho, levou o pai, levou um monte de gente. E o profeta irmão Abraão diz que por Abraão ter feito aquilo, Deus não falou com Abraão mais, até que Abraão tivesse que separar dos seus parentes. Correto? Deus falou com Abraão por diversas maneiras. Mas a última forma, a última maneira que Deus falou com Abraão foi em carne humana. Quem está entendendo, irmão? Em carne humana. É evidentemente que Abraão encontrou com Melquisedeque, rei de Salém, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Quem é esse? Deus mesmo. Mas depois Abraão encontrou com Deus, Elohim, manifestado em carne, porque Melquisedeque, por ser um corpo teofânico, não podia comer nada, só oferecer pão e vinho. Mas quando apareceu para Abraão, Abraão matou uma vitela, deu para ele leite, pão e vinho. Amém, irmãos? E leite, manteiga e leite, vinho não. Então ali estava Deus em carne, Deus em forma humana, em carne, conversando e se assentando com Abraão, conversando com Abraão. Então o que acontece é o seguinte: quando Abraão estava ali na tenda, comendo com Elohim, Deus mesmo, assentado debaixo do carvalhal, Sara estava detrás da tenda, às costas de Elohim. E Deus olhou no olho de Abraão e disse: Abraão, no tempo de vida eu virei e visitarei a ti, e Sara terá um filho. Sara, lá dentro da tenda, ouvindo isso, riu por dentro. Ela deu aquela risadinha por dentro. Eu terei ainda prazer com meu amado, meu marido, ainda já velho? Aí Deus de costa disse: por que Sara riu? Por que Sara riu? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Por que Sara riu? Presta atenção que o profeta irmão Abraão disse que Abraão representa a noiva, não Sara. Representa a noiva, Abraão. Por isso que Sara não tinha uma fé tão perfeita. Porque se o primeiro filho de Abraão foi trazido por muita dúvida, que foi Samuel por meio de Agar, o segundo filho, que foi Isaque, um pouquinho de dúvida. Mas o terceiro filho de Abraão tinha que ser sem fé, sem dúvida nenhuma. Tinha que ser Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém. Então, mas mesmo assim, a livre teve um filho chamado Isaque. Então, quero que vocês prestem atenção. Aí vem o profeta e diz: é aqui que eu quero pegar. É aqui que eu quero mostrar. Aí vem o homem e diz: quem foi que trouxe Isaque ao mundo? Sara ou Abraão? Hein? Abraão. Mas não é a mulher que dá à luz o filho? Por causa de um pouquinho de dúvida, Sara não podia trazer, mas Abraão pela fé trouxe. Amém, irmão? Amém. E se Abraão representa a noiva, e nós representamos a noiva que temos visto o Filho do Homem em carne humana, a nossa fé é que tem que trazer Jesus Cristo. Amém. A fé de Abraão trouxe Isaque. A fé da noiva tem que trazer o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Tem que trazer, através dessa fé genuína, o sistema mundano aí fora, sodômico, sodomita, antediluviano, igrejismo, religiosismo, com essa fé que eles têm aí, não irá trazer nada, não irá fazer nada. Não irá fazer nada. Porque a escrava não pode herdar com a livre. E nós somos livres. Amém? E nós somos livres. Nós não estamos presos a um sistema. Nós não estamos presos a um dogma, a um credo, a uma religião. Nós não estamos presos a uma política interna de uma denominação. Nós não estamos presos a ciclos denominacionais, com políticas internas, através também da sustentação de certos cultos demoníacos.
Nós não estamos também sujeitos a espíritos enganadores e nem de doutrina de demônios e de campanhas antibíblicas, onde as pessoas se reúnem numa igreja, parecendo com o mundo e dizendo que Deus só quer o coração. Nós temos a palavra de Deus. Aleluia. Fé para tomar Deus em sua palavra. Uma fé verdadeira. Mas, pastor, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos? Como assim, pastor? Aquela fé que Pedro tinha, aquela fé que Paulo tinha, aquela fé que João tinha, aquela fé que Tiago tinha, aquela fé que Estevão tinha, aquela fé que Filipe teve. Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? Amém. Fé, aquela fé. Que fé, pastor? Batalhar pelo entendimento que uma vez os santos tiveram. Porque esse entendimento bíblico e apostólico, se você permitir que Satanás entre, vai cumprir exatamente o que Paulo disse aos Coríntios, falando sobre Eva. Mas como Eva foi seduzida pela serpente, foi enganada, ela caiu na astúcia da serpente, foi seduzida, e quando ela foi seduzida a crer e a aceitar uma coisa que parecia mais profunda e mais bem elaborada do que Deus havia dito, ela caiu-se da sua simplicidade. Ela foi removida da sua simplicidade. E então vem Paulo e disse que nós não devemos de forma alguma nos mover da simplicidade. Amém. Paulo também disse para nós não movermos facilmente do nosso entendimento. Amém. Quer por palavra, quer por espírito, quer por epístola, ou parágrafo, ou escritura. Temos que ter essa fé genuína, essa fé que toma Deus em sua palavra. Esta fé que toma Deus em palavra não olha pai, não olha mãe, não olha tio, não olha filho, não olha filha. Esta fé que toma Deus em sua palavra, que põe todas as coisas em segundo plano e põe Deus em primeiro lugar. É esta fé que agrada a Deus. Esta fé que agrada a Deus. Uma fé limpa, uma fé pura. Uma fé sem impedimentos. Mas às vezes, muita fé tem impedimentos. Mas às vezes é para ver até onde aquela fé vai. Às vezes a fé tem impedimentos. Mas é só para ver até onde ela vai. Porque Deus também prova a nossa fé. Deus também prova a nossa fé. Abraão tinha fé? Tinha ou não tinha? Amém. E como Deus provou aquela fé? Disse, vai lá Abraão, toma teu filho, fruto da sua alegria e da sua velhice. Vai lá e mate-o e ofereça para mim em sacrifício. Esta foi a maior prova de fé que Abraão teve. Matar a sua felicidade, matar a sua razão ainda de viver, matar a sua alegria. Senhor, Abraão poderia dizer para Deus, Senhor, o Senhor quer matar minha influência contigo? Quer matar a minha alegria contigo? Quer matar a minha paz contigo? É só eu matando meu filho. Deus não quis saber disso. Ele queria saber até onde Abraão ia. E Abraão, então, ouvindo isso, deve ter doído primeiramente no coração. Mas Abraão também sabia de uma coisa. Ele não estava muito preocupado. Ele não estava muito preocupado com isso. Sabe por quê?
Porque Abraão não é um tipo de muitas crentes, de muitos irmãos e irmãs. Não é muito tipo daquelas pessoas que começam fervorosas e de repente, por um espaço de tempo, começa a congelar-se. Abraão não é aquele tipo de pessoa, daquele tipo de crente que começa quente e depois de um espaço de tempo você vê ele frio, gelado. Abraão não é aquele tipo de crente que vem dar pulos, saltos e alegria e vê todo, fulano de tal tá quente mesmo. E de repente, cadê fulano? Subiu. Não, Abraão não tinha esse tipo de comportamento. Porque quando Abraão o deu, Abraão sabia muito bem que Deus poderia dá-lo de volta. Abraão então chegou para sua esposa Sara e disse: Sara, irmão, quando Deus disse que Abraão teria um filho e Sara riu, imagine se Abraão dissesse que Deus pediu para matar. O que Abraão faria? O que Sara faria? Impediria Abraão de ser abençoado. Impediria Abraão de ser abençoado. Então o que Deus fez? Não tem som. Enquanto que Deus fez? Deus foi lá e disse para Abraão para tomar o menino e levar até certo lugar. Vejam bem, quero que os irmãos prestem bem atenção. Abraão chegou para Sara e disse: Sara, Deus falou comigo hoje. Falou, Abraão? Falou. Só que Abraão não pregou toda a mensagem para Sara. Abraão não pregou para todos toda a mensagem para Sara. Abraão não pregou. Abraão apenas disse assim: olha, Deus me pediu para que eu fosse lá no monte com o menino e adorá-lo. Só isso. Mais nada. Então, ele disse: Abraão, tudo bem. Então tá ótimo. Então eu irei então. E eu? Ele não falou que é para mim também não? Não, só falou para mim o menino. Você fica aí. E a pessoa, se Abraão falasse assim: nossa, está vendo Isaac? Dá a Deus para ele. É a última vez que você vai ver. Você acha que Abraão faria isso, não? Tendo em vista que um dia ela riu por dentro, quando Deus disse que ela teria um filho? Sara ia lutar com tudo para não levar. Ia atrapalhar. Aí, Abraão toma alguns servos dele. É 3 dias de caminhada até chegar ali. E aí chega no pé do monte. Deus fala, Abraão fala para o seu servo: vocês ficam aqui, tá bom? Fica aqui e esperem aqui, que eu vou ali mais um menino e volto rapidinho. Vou ali para adorar e volto. Tudo bem. Aí, no caminho, Abraão fala assim: filho, cata uns gravetos aí. Faz um molho bem grande aí. Tinha 16, 17 anos mais ou menos, Isaac. E então fez um fecho de lenha e coloca nas costas de Isaac. Subir montanha. Chega lá em cima, no lugar apropriado. Abraão faz um altar. Arruma o altar. Faz ele bem direitinho. Arruma a lenha. Tudo mais. E Isaac só prestando atenção no culto. Isaac só prestando atenção no culto. Isaac, depois de ter feito tudo, depois de Abraão ter feito tudo, disse: papai, 3 dias nós saímos, deixamos os servos lá embaixo, no pé do monte, trouxe a lenha, aqui está a lenha, o cutelo. Papai, aqui em cima não tem cordeiro.
Nós estamos longe de qualquer curral, de qualquer lugar que tenha cordeiro, de qualquer redil. Você não notou algo diferente, não, papai? Não foi para isso que Deus chamou o senhor para fazer um sacrifício de cima? Foi. E onde está o cordeiro, papai? Abraão disse: olha, meu filho, Deus para ti proverá o cordeiro. Deus proverá o cordeiro. Aí Abraão deve ter falado assim: filho, senta aqui. Senta aqui. Vamos contar uma pequena história. Abraão deve ter chamado Isaac: senta aqui, antes que eu possa fazer. Lembra quando mamãe, papai não podia ter filho? Lembra, pai. Vocês contam essa história várias vezes. Lembra o quanto eu sofri quando dizia para as pessoas que ia ter um filho? Sim, papai, o senhor disse isso várias vezes, que o senhor sofreu muito na mão da boca das pessoas. Pois é. Lembra que papai, na sua velhice, jamais poderia gerar? E nem sua mãe, mas Deus prometeu? É você. E então, meu filho, eu creio em Deus em tudo e contra tudo eu creio para poder ter você. Só que Deus me pediu que eu pudesse oferecer você em sacrifício. Nesse momento pode ter caído um pouquinho de lágrima nos olhos de Isaac. Isaac disse: não, tudo bem, papai, pode ir. Faça isso. Pode ir fazendo. E Abraão então começou a amarrar seu filho por detrás. Amarrar a corda, amarrar os pés, colocar venda sobre os seus olhos. E Abraão disse: filho, tem certeza? Pode ir, papai. Pode ir, papai, sem problema algum. E o coração de Abraão chega a arrancar. Arrancando. Pode ir. Problema nenhum. Só que Abraão cria tanto em Deus que Abraão é o seguinte: Abraão pensou assim: se Deus trouxe meu filho de um ventre morto, pode muito bem ressuscitar meu filho entre os mortos. Amém? E Abraão continuou. Depois que estava tudo pronto, tudo arrumado, Abraão então pegou o cutelo. Tudo bem, meu filho? Pode ir, papai. E levantou o cutelo. E quando já ia dar aquela cravada, o anjo então tomou sua mão e bradou. Disse: Abraão! Não faças mais nada ao menino, porque provaste a Deus que você ama de verdade. Agora você provou que ama a Deus de verdade. Agora eu pergunto a coisa: somos filhos de Abraão? Somos? Mas até onde a sua fé vai? Até onde a sua fé vai? Até onde a sua fé vai, irmão? Hein? Porque o irmão Branham disse que só vai no arrebatamento filho de Abraão. O profeta disse: só vai no arrebatamento quem é filho de Abraão. Segundo a fé em Cristo Jesus. Não é assim? Se temos o Espírito de Cristo, somos filhos de Abraão. Amém. Então, irmãos, Abraão foi provado, sua fé foi incontestável, por isso que a Bíblia diz que ele é o Pai da fé. Amém? Amém. E nós, como filhos de Abraão, deveríamos agir como Abraão agiu. Mas essa fé, ela deve ser tomada como? Na mensagem, quero que os irmãos prestem atenção, na mensagem Melquisedeque, grande príncipe rei, parágrafo 12, o irmão Branham diz o seguinte: veja, a fé tem que ser baseada sobre algo
não apenas pensamento mítico. Ela tem que ter algo basicamente para permanecer. A fé tem. E essa é a razão que nós cremos que a palavra de Deus ensina cura divina, libertação da alma, libertação do corpo. E nós baseamos isso sobre a eterna palavra de Deus. Amém? Por não conhecer a verdade, existem muitas pessoas que não alcançam libertação. Por exemplo, principalmente nos movimentos neopentecostais, que pensam que receber libertação é fazer certos tipos de campanhas. Como, por exemplo, a campanha do sal, a campanha da rosa murcha, a campanha do colarinho branco, de passar debaixo de uma madeira, de uma porta de madeira, levar um bocado de água para a sebenta. Não foi assim. A Bíblia diz que é conhecendo a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Não tem nada mais poderoso do que conhecer a verdade. E a verdade liberta. Só que quando se conhece a verdade, se a pessoa não aplicar aquilo que ele conheceu, jamais acontecerá a libertação. Porque existe muita gente que sabe que é verdade, mas a verdade não vai fazer nada por ele. Certo? Eu conheço pessoas que sabem que não devem fazer certas coisas, mas fazem. Ou seja, o que ele sabe não liberta. Mas quando você conhece a verdade, e a verdade te liberta, é porque você permitiu que a palavra convencesse você. Mas quando a pessoa ouve a verdade, mas ela não se sente convencida de que é a verdade, ô irmão, essa pessoa vai lutar, vai guerrear, vai ficar combatendo seu pensamento, vai batendo sua alma, e aquela coisa toda, e nunca vai chegar a lugar nenhum. Nunca vai chegar a lugar nenhum. Nunca. E se você observar bem, Deus não fica muito tempo argumentando com certas pessoas. Deus não fica. Com o eleito, Deus uma ou duas vezes ele argumenta. Com o eleito. Como no caso, ele argumentou, Moisés argumentou com ele lá em cima no Monte Horebe, na sarça ardente. Como no caso, Abraão argumentou com o Senhor sobre os justos que tinha em Sodoma, de 50 ele passou para 10. No caso de Daniel, quando argumentou sobre as profecias de 70 semanas. No caso de Maria, que argumentou como anjo, como seria assim, sendo eu ainda mulher, que não conheço varão? Só que Deus não permite que essa argumentação continue por muito tempo, não. O eleito verdadeiro, uma, duas argumentações ele argumenta. Mas se ficar argumentando todo dia, argumentando isso, mas eu acho, mas eu não sei, mas eu não acho. Prova que nunca foi. A verdadeira fé toma Deus em sua palavra. 39. Alguém chegou para mim um dia, você acredita que teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, mas eu tenho direito de argumentar. Então você vai argumentar com Deus? Ah, mas eu tenho o direito de achar o que devo e o que não devo. Mas com Deus? Você tem o direito de achar comigo, com você, com ele. Mas com Deus não. Ah, mas eu tenho o direito de duvidar. Você tem o direito de duvidar de mim, dele, mas de Deus. Mas eu tenho o direito de falar o que eu penso. De mim, de você, tá entendendo? Mas de Deus. Aleluia. Prova que esse Espírito não vem de Deus. Parágrafo 39. Diz assim:
Se abordarmos esse tema bem sensatamente, calmamente, não fiquem agitados. A fé nunca fica agitada. A fé nunca apressa a si mesma. A fé sabe do que está falando. 47. Poderia você imaginar Jesus dizendo: agora deixe-me verificar minha fé e ver se eu tenho suficiente fé para fazer isso? Você nunca viu Jesus falando isso. Deixa-me ver o nível de fé que eu tenho para fazer isso. Não. Vê se eu terei de jejuar por um tempo para ver que eu terei suficiente fé para fazer isso. Não. Ele estava perfeitamente inconsciente da fé que ele tinha. Ele apenas falava e sabia que era assim. Amém? Amém? Os irmãos estão entendendo? Na mensagem Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo, Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo, parágrafo 165, o irmão Branham diz, veja, 165. Veja bem o Tomé. Tomé. Tem gente que não quer ser igual a Tomé. Quem é que quer ser igual a Tomé? Levanta a mão. Que não quer. E quem é que quer ser igual? Levanta a mão. Mas e o resto que não levanta a mão? Não quer ser igual a Tomé, não? Não quer ser igual a Tomé? Hã? Eu quero ser igual a Tomé, irmão. Você fala assim, mas peraí, pastor, você quer ser igual a Tomé, duvidando? Presta atenção, gente, aqui foi só um momento e depois. Aleluia. Aquilo só foi um momento e depois. Vai na Índia se você tiver dinheiro para ir. E vai na Biblioteca Central e busca como que foi que o cristianismo entrou na Índia. Os historiadores antigos vão pegar um livro e vai falar que houve um determinado homem chamado Santo Thomas que veio de Jerusalém e evangelizou a Índia. Quem é Santo Thomas? Tomé. Amém, mano? E quem foi Tomé? E como Tomé entrou na Índia? Diz os historiadores antigos, Slope, as duas Babilônias de Slope. Diz os historiadores, há 2 anos atrás, diz que Tomé, quando cada discípulo foi para um lugar para evangelizar, Tomé chegou na Índia. E a divisa era um rio, do outro lado tinha soldados turcos, hoje é Turquia, na área. E quando chegou lá, viu que ele era um palestino, de roupas palestinas, disse: o que você vier fazer em nosso país? Tomé respondeu: eu vim trazer as boas novas de ressurreição, de evangelização de Cristo, o Nazareno. Ele disse: não, nós já temos nossos deuses, nós já temos nossa religião. Aí Tomé disse: não, eu entrarei porque eu estou aqui enviado por Deus. E o soldado disse: não, você não precisa entrar aqui, nós já temos nossa religião. E Tomé insistiu, e foi insistindo. E então aquele soldado desceu do cavalo, estava com um balde do lado, e disse, e jogou o balde: vamos ver se o seu Deus é maior do que o nosso. Se você colocar esse balde na água, enfiar ele na água, encher o balde e o buraco continuar na água, você pode entrar e evangelizar o país. E Tomé disse: se Deus me trouxe aqui, Ele é capaz de cumprir sua palavra. Porque se Deus não mandou, irmão, não vai fazer nada não. Não vai passar nada não. Se Deus não mandou, se Deus não está me indicando, não faça não, você vai perder. Você vai passar, meu irmão. Verdade. Não sai por aí abrindo essa bocona sua dizendo: eu sou crente, eu sou cristão. Deixa o povo ver sua vida, como é que você vive, o que você fala, o que você faz, o que você duvida. Você E Tomé disse: Deus me chamou até aqui, me enviou até aqui. Eu estou aqui por uma comissão.
E ele fez uma oração a Deus e enfiou o balde na água, encheu o balde e o buraco continuou na água. O soldado caiu de joelho e disse: pode entrar. Eu fui o primeiro a ser batizado. Amém? Amém? Quem não quer ser igual ao Tomé? Eu quero ser igual ao Tomé. Ai, ai, ai. É que nem a mensagem que nós pregamos aqui quinta-feira. Ninguém quer ser comparado com ninguém, né? Só quer ser comparado com pessoas boas, mas quando ele vive uma vida que não quer ser comparado com a outra vida, eu não. De jeito nenhum. É? Ninguém quer ser comparado com Jezabel. O que quer? Como é que Jezabel morreu? Caiu da janela, quebrou o pescoço, quebrou a carne e os cachorros fez o quê? Lambeu, acho que comeu também, a carne estava fresquinha. Então o que acontece? Ninguém quer ser comparado com a Jezabel, com boca pintada, com batom, com brinco, de calça esporte. Ninguém quer ser comparado. Tomé, depois que me vistes e me sentistes e colocaste tua mão em meu lado e creste, mas Tomé, vou te dizer uma coisa: quão maior será a recompensa daqueles que não viram, porém creram. Aleluia. Você viu Jesus? Não. Porém creram, creram. A recompensa é maior. Aleluia. Ele é um bom Deus. Ele te concede o desejo do teu coração naturalmente. Vamos crer somente nele. Esta é a morte que atinge Satanás. Quando nós cremos muito em Deus, em sua palavra, estamos matando Satanás. Quando o homem toma Deus em sua palavra, irmão, aquilo mata Satanás cada vez mais. Este é o maior choque que Satanás pode receber, é quando o homem toma Deus em sua palavra. Amém? O homem não viverá somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Fé genuína traz uma cura genuína. Fé genuína traz uma libertação genuína. Fé genuína, nós teremos uma transformação genuína. Fé genuína, tudo que você transporta para Deus em termos de adoração, é tudo genuíno. E se é genuíno, Deus recebe de todo o coração. Amém, irmãos? Vê o que te trouxe aqui. Expectativa. Você não saberia o que seria pregado. Você não é Deus para saber disso. O que faz nós vir aqui? Expectativa. Viemos aqui com expectativa. Que tipo de expectativa? Aquilo cria uma expectativa para vermos aqui, para saber o que nós vamos fazer, ou ver o que nós vamos ver, ou ouvir o que nós vamos fazer. Isso cria uma expectativa. E quando aquela expectativa é superada naquilo que você viu, você tem fé naquilo. Você toma Deus em sua palavra. Só que nem sempre expectativa é fé. Amém? Porque a expectativa espera, a fé você tem. Amém? Fé e esperança são duas coisas diferentes. Esperança você espera, fé você tem. Amém? Então vamos tomar Deus em toda a sua palavra. Amém, irmãos? O último parágrafo que nós terminarmos aqui, para nós então terminarmos esse ponto, eu quero trazer a mensagem, a base fundamental da nossa fé. A base fundamental da nossa fé. Sim. Qual é a base fundamental da nossa fé? Se nós temos que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, então nós temos que batalhar pela base. Qual é a base? É o fundamento. Base é fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E se a base, o fundamento, estava com os apóstolos, deve estar conosco nessa noite. Amém? Deve estar conosco nessa noite.
Veja, a base da nossa fé. Mombran diz aqui nessa mensagem que a fé fez com que muitas pessoas lá atrás fechassem a boca do leão, fez com que o fogo se apagasse ou não sentisse o calor. Pela fé, muitas pessoas fizeram coisas lá atrás. E ainda eles não tinham a promessa que nós temos. Diz Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor do que o Caim. Pela fé, Moisés deixou de ser chamado filho de Faraó, preferindo o vitupério, os sofrimentos que havia de padecer, que era Cristo. Pela fé, muitos. Pela fé, Noé, com sua família, entrou na arca, no tempo do dilúvio. Pela fé, muitos. E a Bíblia diz que, tendo esse tipo de fé, não alcançou a promessa. Porque Deus reservou algo melhor para nós. Amém? Hebreus 11. Deus havia reservado algo melhor para nós. Algo melhor para nós. Nos dias de Jesus Cristo, em carne humana, ele chegou a dizer para o discípulo: sabe Noé? Sabe Moisés? Sabe Abraão? Sabe Isaías? Sabe os profetas? Sabe Davi? Todos eles quiseram ver o que vocês veem e ouvir o que vocês ouvem. E não puderam. Mas vocês estão vendo. Quando a igreja começou na era de Éfeso, olha lá o 4. Fé genuína. Fé genuína. Paulo, com a unção do leão. Fé. Ali estavam os atos do Espírito Santo dos apóstolos. Ali estava a palavra genuína sendo pregada. Olha ela aqui no Novo Testamento. Amém. Mas ela se perdeu durante as eras. Mas Deus prometeu que Ele restauraria tudo de novo. Amém. Deus prometeu que não na segunda, não na terceira, não na quarta, não na quinta, não na sexta, mas na sétima era, Ele prometeu que restauraria todas as coisas. Ele prometeu que os mistérios serão revelados. Aí digo outra coisa, como disse o profeta. Muitos bons homens, evangelistas e homens do campo preferiram ver o tempo dos selos serem abertos, mas não puderam. Lutero queria ver, João Wesley queria ver, os velhos pentecostais queriam ver, mas é vocês que estão vendo. Vocês é que estão vendo. Muitos quiseram ver o que vocês veem, muitos quiseram ouvir, muitos quiseram ver um pouquinho daquele ministério que houve com Jesus há 2 anos atrás. Muitos quiseram ver aquele discernimento dos pensamentos do coração e outras coisas, mas não pôde. Mas nesta era tivemos a vida do Cristo. Mas para quem poderia receber isso? Quem poderia receber um profeta? Somente você e eu, que deveria ter uma qualidade de fé para receber um profeta na qualidade do profeta. Amém? E então eu digo, Sarzeiro, Betim, Belo Horizonte, qualquer igreja, qualquer pessoa, qual é a fé que Deus agrada? Diz o profeta, é aquela pela qual pode a pessoa tomar Deus em sua palavra. E se você foi capaz de tomar Deus em sua palavra, pelo que Ele prometeu que enviaria neste último dia, e você tem tomado, mesmo não entendendo tudo, mas progredindo para caminhar, esta é uma boa fé. Amém? Esta é uma fé que está começando a dar seus frutos. Começando a dar seus frutos. Amém? É assim. Porque esta fé, que uma vez foi dada aos santos, voltou ao nosso dia, através da volta da doutrina apostólica. Amém, irmãos? E então, para começar, você tem uma fé boa,
Você aceitou a palavra para esse dia, você aceitou um profeta, você se submeteu à Bíblia batizando o nome do Senhor Jesus Cristo, você se sujeitou à Bíblia não aceitando que mulher fosse pregadora, você se submeteu à Bíblia a não cortar seu cabelo, a não usar roupas pertencentes ao homem, vocês mulheres, você se sujeitou à Bíblia, rapazes, moças, a não andar com esses jovens delinquentes dessa vida. Você começou a operar uma boa fé, mas isso não te coloca no arrebatamento. Isso não te põe no arrebatamento. Esta fé que começou em você, que Cristo começou, tem que aperfeiçoar até o dia da vinda de Jesus Cristo. Amém. Você tem que começar, você tem que continuar, você tem que crescer nessa estatura do varão perfeito. Você tem que continuar lá no quadro, lá. Você tem que continuar nessa estatura, você tem que crescer e subir num nível muito mais alto de fé. Quando não houver nenhuma dúvida em você, como não houve em Enoque, Enoque foi o sétimo depois de Enoque foi o sétimo depois de Adão. Na sétima era é que Deus levanta a noiva. Enoque percebeu o juízo porque viu a Noé fazendo a arca, diz o profeta. E Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Enoque não queria nada comum. Enoque estava vivendo uma situação que o mundo para ele já passou. Enoque estava vivendo na terra, irmãos, como se não vivesse. Aí vem Paulo e diz: os que têm mulheres como se não tivessem, os que possuem riquezas como se não possuíssem. Enoque estava aqui na terra, já tinha acabado. Enoque estava num nível de fé que estava acabado. Deus olhou para Enoque, sabe uma coisa? Enoque não quer nada desse mundo, eu vou trazer ele para cá. Amém, irmão? Amém. Aleluia. E Enoque foi o sétimo depois de Adão, um tipo perfeito da sétima era, que é levada a noiva do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Uma fé genuína. Aí a noiva do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, tem que andar nessa terra com coisa que nada possa importunar sua fé. Amém. Nada atraente, nada nesse mundo atrai um crente, irmãos. Amém. Nada nesse mundo faz qualquer atrativo para o crente. Nada desse mundo vem atrair um crente. Nada nesse mundo vai atrair um crente verdadeiro. Nada nesse mundo vai tirar um crente da presença de Deus. Nada nesse mundo, fantasia alguma, nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. E quando a igreja andar como Enoque andou, nesse mundo, sem espaço, naquele mundo. O mundo era muito grande, mas Enoque andou como se o mundo não tivesse espaço para ele. Enoque não queria nada do mundo. E assim, quando a igreja atingiu um nível de fé e de espiritualidade, que esse mundo não presta mais nada, de que esse mundo não tem nada para viver, meu irmão. Quando ela andar num nível de fé, de sobriedade, de santificação e de separação, vendo que o mundo não cabe mais para ele e para essa vida. Eu fico bobo de crentes se alegrar com esse mundo. Existe alguma coisa nesse mundo que traz alegria, irmão? Para o crente. Para o incrédulo, sim. Para o incrédulo traz muito, mas para o cristão não. Para o cristão não tem nada nesse mundo que preencha a sua alma. Não tem spa, não tem chácara, não tem fazenda, não tem resort, não tem nada que possa preencher e dar prazer para um cristão. Amém? Amém. Só tem uma coisa que preenche a alma do cristão. Só a palavra. Amém. Só a palavra. E depois que estiver totalmente preenchida, aí você vai degustar
do que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. Amém? Deus degustou. Vai degustar, você vai experimentar aquelas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que Ele foi preparar. Aí Paulo foi lá e viu somente da fresta assim as coisas assim, irmão, eu estive lá, e o olho não viu, e o ouvido não ouviu aquilo que Deus preparou para os que o amam. Vamos ficar de pé. Aleluia. Você acha que o cristão vai andar na rua igual nós andamos, cheio de buraco, de tapa buraco? A Bíblia diz que nós vamos andar em ruas de ouro. Né? Não. E então as pessoas têm prazer nessa terra? Não, o nosso prazer aqui é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Amém. É o que diz da Bíblia. Amém, irmãos? Vamos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos? Amém. Né? Quem tem um pedido especial de oração, levanta a sua mão. Não precisa falar, só apenas levante sua mão. Tem um pedido especial. E o pedido que você tem, coloca ele. Apenas põe seu pensamento nele, porque Deus conhece os nossos pensamentos. Levanta a sua mão e vamos orar. A mão levantada é um sinal de que você está precisando. Senhor Deus, Pai Celestial, pode haver aqui nessa noite pedidos de trabalho, de filhos, de família, mas o pedido melhor que tem é para Ele mesmo, entre Ele e Cristo. Oh Deus, eu tenho muitas coisas para pedir, mas primeiro eu quero buscar o reino do Senhor. Oh Deus, abençoa, Senhor, porque as outras coisas o Senhor disse que quem preocupa é o Senhor. O Senhor disse que eu devo preocupar somente com uma, e que as outras é o Senhor que preocupa. Sim, meu Deus. O Senhor disse que é preocupar só com uma, buscar primeiro o reino de Deus, e que as outras coisas é o Senhor que vai preocupar. Oh Deus, abençoa cada irmão, cada irmã. Que a graça do Senhor Jesus seja com eles. E que eles possam viver um nível de fé maior do que esse mundo, do que essas igrejas e que essas pessoas. Que eles possam ser cristãos. Que possa ser uma luz que brilhe nessas trevas, nessa escuridão do mundo, Senhor. Oh Deus, abençoa eles. São pontinhos de luz num mundo tão tenebroso que nós estamos vivendo. Abençoa, Pai. Porque se essa luz apagar, não há ninguém que possa enxergar Cristo em nós. Ajuda cada irmão a voltar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja teu ajudador, no nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento uns aos outros, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima reunião, se Deus permitir. Deus abençoe.